Bom, pessoal, continuando, né? A gente agora vai falar de causas da variabilidade de um processo, ok? Bom, então uma linha produtiva, a gente faz um questionamento: será que todos os itens são exatamente idênticos? Né? Então, se a gente prestar bem atenção e usar as ferramentas corretas para avaliar e mensurar as dimensões desse produto, há diferença entre os produtos, né? Então a gente vai considerar, por exemplo, um processo de empacotamento de feijão, sacos de feijão, né? Então a ideia vai ser com interesse em avaliar o peso do pacote. Então, se eu estou vendendo um pacote de feijão que ele tem em torno de 1 quilo, você vai vender o produto em torno de 1 quilo. Né? Então você vai avaliar qual a principal medida. O peso do pacote. Se você tem uma medida associada a uma rolha metálica, então você vai ver a funcionalidade daquele produto. Então, no caso da rolha metálica, vai ser tanto a altura quanto a altura quanto o diâmetro, né, o raio. Então, algumas unidades são selecionadas no processo, um processo de invase, né, de empacotamento de feijão, arroz, qualquer que seja. Ele é muito, a produção é muito alta, então é em larga escala. Você produz vários e vários itens por minuto, tá? Então, o peso do pacote, você vai selecionar os pacotes e avaliar o peso com a balança de precisão. Né? Então, você não vai pegar uma balança normal, você não vai medir todo mundo em 1 quilo, né? Em torno de só com a casa decimal. Então, você pega com as 3 casas decimais ou mais, né? Então, assumindo que o pacote seja vendido a 1 quilo, né, o peso ideal vai flutuar em torno desse 1 quilo. Então, naturalmente, você não vai ter todos os itens com 1 quilo exatamente iguais, né? Em termos de comercialização, a diferença não afeta nem o consumidor, nem a instituição, nem a empresa, né, a indústria que está fazendo o processo, né, responsável pelo processo. Essa pequena diferença não vai afetar nenhuma das partes. Né? Esse peso do pacote ele vai ter que respeitar os limites de especificação. Esses limites são descritos no projeto. Então, antes do processo iniciar, existe um projeto e esse projeto mostra, não serão valores arbitrários, não. Eles passam por um longo estudo para saber quais são os limites de especificação do projeto, conhecendo as máquinas, os operadores, se tem experiência no processo, né? E tudo isso então vai ter que ser estudado, calculado, avaliado e colocado no projeto. Né? Então esses limites servem para, primeiramente, respeitar o consumidor e não gerar prejuízo, né? Nem para o consumidor e, obviamente, nem para a empresa. Então, quando você tem os limites de especificação descritos no projeto, eles devem respeitar também órgãos como a ABNT, Inmetro e Anvisa, que são órgãos responsáveis pelo monitoramento desses itens. Então, a Anvisa, agora a gente viu muito ele na época da produção da vacina, né? Ele é responsável por avaliar aquele medicamento se tem eficácia. Inmetro, serviço para saber resistência, durabilidade, ABNT, normas técnicas para avaliar, por exemplo, peso, raio de uma medida, ou raio de um item, por aí vai, né? Então, esse valor de 1 quilo descrito no projeto, ou 1.000 gramas, vai ser o chamado valor-alvo. Por que valor-alvo? Porque você vai ficar flutuando sempre em torno daquele valor, como se você tivesse um alvo. E a cada item você está vendo ali, ó, vai estar em torno de 1.000 quilos, mais próximo possível do alvo, né? Então, essa característica que vai ser a variável aleatória peso, né? Do ponto de vista do controle, vai ser chamado também de característica da qualidade. Então, por exemplo, se você pega 100 pacotes de feijão, né? Então, vamos pegar os 100 pacotes e medir o peso. No R, você poderia fazer da seguinte forma, né? R norme 100, 1, 0,1. Então, dizia o padrão aí 1. Se a gente botar o histograma, a gente vai ver esse comportamento aqui, ó. Esse comportamento aqui, ele é bom, ele está em torno de 1 quilo, não está? Isso é bom, né? Mas qual o problema? Ele está com a dispersão alta, né? Então aqui, ó, ele está vendendo pacote de mais ou menos 1,3 kg. Isso é ruim, porque digamos que a cada 3 pacotes praticamente ele perde um, né? Deixa de vender um. 3 pacotes ele vai ter 3.900 gramas, né? É, ou seja, 3,9 quilos. Então ele vai praticamente deixar de vender um pacote. E aqui, um pacote, se você te compra um saco, né? E ele já vem com aquele padrão que aceita
um quilo, né, aquele peso, se você colocar 800 gramas, você vai perceber nitidamente que ele está leve, que tem espaço ali, né? Então, além disso, vai ficar mais nítido para o consumidor. Então, vai ser uma avaliação rápida, tanto do consumidor quanto dos órgãos que monitoram para ver, tá? É muito evidente, então, que a empresa vai ter que ser penalizada com alguma multa, porque está vendendo itens de um quilo que na verdade não tem um quilo, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Nesse caso aqui, ela vai ser penalizada. E outra coisa, não só pela penalização, né? Mas se você vende um pacote de feijão com 800 gramas, não necessariamente a instituição vai te penalizar com uma multa, mas se você vai comprar dessa indústria e você vê que o pacote tem pouco feijão, você não compra, então a empresa perde de qualquer jeito, né? Então essa variabilidade do processo ela vai ser avaliada, né, e mensurada pelo desvio padrão, característica mais óbvia, né, e mais intuitiva. Ele vai retratar a diferença entre essas unidades produzidas no processo, de modo que quanto maior essa dispersão, mais perceptível a diferença, obviamente. Então quem começou a perceber isso na Revolução Industrial foi Schurt, né? E, e ele percebeu que por mais que o processo fosse controlado, rigorosamente planejado, ainda assim existia essa diferença entre as unidades. E essa variabilidade, que é fruto de causas aleatórias, né, e que causa variabilidade no processo, ela é inevitável, né? Até hoje ela existe, a tecnologia aumenta, as máquinas estão cada vez mais é, trabalhando de forma autônoma, mas mesmo assim existe diferença. Só que essas causas aleatórias elas geram pequenas perturbações que afetam a variabilidade, mas não levam prejuízo nem ao consumidor e nem à empresa, né? Então, possíveis causas nesse processo de empacotamento do feijão, a temperatura pode estar alta, então demora mais ou fecha mais rápido, né? O pico, né, de injeção dos grãos, né? O operador ele não calibra perfeitamente a máquina, não tem experiência. O tipo de feijão, você está trabalhando com um feijão carioca, né? Aí depois você simplesmente tira o feijão carioca e bota um feijão preto. Pode ter diferença, pode. Às vezes você bota um feijão carioca, mas muda o fornecedor. Então você bota um feijão que é mais quebrado, tem mais impureza, né? Então também vai ter diferença. Outra coisa, a manutenção. Se você, na hora que você tá, tem que ter uma manutenção diária. Se você não tiver, por exemplo, limpando, na hora que o bico você usa muito, ele vai gerar alguma impureza, pode deixar o fechamento do bico mais lento. Ele é programado para fechar abre aqui, digamos, passa 1, 2 segundos e fecha. Se ele tiver sujo, ele vai demorar alguns segundos a mais para alguns milésimos de segundo a mais para fechar. Então isso permite passar mais feijão, né? Ou então ele demora mais para abrir e para fechar, então pode ser que entre menos feijão, né? Então tudo isso vai influenciar, né? Essas pequenas perturbações são inevitáveis, né? E quando o processo é afetado apenas por essas causas aleatórias, a distribuição de probabilidades não é afetada. Ou seja, ao longo do processo a média e a dispersão não mudam. Então aqui, ó, um processo que contém apenas causas aleatórias, está aqui, ó, ele produz aqui, por exemplo, de manhã, de tarde, de noite. A distribuição vai permanecer em torno dessa média com a dispersão que está dentro do valor especificado em projeto, né? Então não vai afetar dentro dos limites de especificações, então não afeta nada no projeto, né? Ou no processo. Se além dessas causas aleatórias o processo pertence a algum tipo de causas especiais, né? Essas chamadas causas especiais geram perturbações maiores. Então essas perturbações maiores vão afetar diretamente, né, a distribuição dos dados. Então eu posso ter aqui, ó, a distribuição original só com causas especiais, mas se tiver uma causa aleatória aqui, ó, a dispersão dos dados está maior e aqui uma dispersão menor, que não é tão prejudicial como essa, né? Então essa causa especial vai deslocar a média do processo ou a dispersão aumentar ou diminuir ou os dois, né? Então vai depender muito dessa causa especial. E essa causa especial é um problema de operação anormal, né? Por exemplo, um operador inexperiente, ou sujo, faltou manutenção,
ou deu uma chuva e molhou e a máquina retorna à configuração inicial e tem que recalibrar e tudo isso. E essas causas especiais podem ser eliminadas, diferente das causas aleatórias, tá? Que são inevitáveis e não podem ser eliminadas. Então, exemplos: ajuste da máquina, temperatura, rompimento de um tubo, matéria-prima. Matéria-prima também, se ela não estiver perfeitamente homogênea, por exemplo, uma chapa de metal, pode gerar rolhas metálicas ou itens metálicos de acordo com a punção diferentes. Se você compra um solvente para diluir uma tinta, aí tem uma velocidade, né, de rotação aqui para aquele solvente. Se você muda o solvente ou compra um de pior qualidade, você tem que aumentar a rotação. Porque senão na hora que você vai fazer a diluição da tinta, pode ficar com algumas partes mais grossas, né? Você pode ter uns tubos, uns frascos de tinta, né? Os menorzinhos assim, mais aguados, né? Outros mais grossos, então tudo isso vai afetar, né? Bom, a próxima parte vai ser monitorando processos por gráficos de controle. Então a gente já sabe que existe dispersão. Então já sabe o que pode causar a dispersão natural do processo. Se tiver alguma causa especial, né, gera essa flutuação muito alta. Então se tiver alguma causa especial, ela tem que ser identificada. Então os gráficos de controle vão servir para isso também, tá? Ver, detectar se tem e se tiver para o processo, para não ficar gerando itens defeituosos, né, e identifica e elimina essas causas especiais. Ok, gente? Então é isso. A próxima aula vai ser, logo que eu gravar, eu coloco, disponibilizo para vocês. Ok, gente?